Olá, eu sou o Carlinhos Villaronga e seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast. Estudante, apesar da mídia podcast estar se tornando cada vez mais conhecida nos últimos anos, ainda é muito comum a gente encontrar pessoas que nunca ouviram falar de podcast e outras que já ouviram a expressão podcast e não sabem do que se trata. Então a gente que está se aproximando desse mundo dos podcasts ou da podosfera, como a gente costuma utilizar, a expressão podosfera, esse universo dos podcasts, é importante a gente ter uma resposta que seja acessível para as pessoas. Uma resposta que você vai poder dar para um usuário comum, um tio, um avô, uma pessoa de mais idade que não é tão próxima da tecnologia. E no episódio seguinte eu vou trazer uma resposta um pouco mais técnica que você vai entender até um pouco melhor esse universo dos podcasts. De maneira cotidiana, as pessoas têm usado a expressão podcast para se referir àquelas faixas de áudio que são entregues nos agregadores, ou que você pode baixar, ou que você assina pelo Spotify, ou por outro serviço de streaming. Então, uma maneira da gente apresentar o podcast para a pessoa é dizer justamente isso. Olha, parece um programa de rádio, mas que você ouve a hora que você quer e onde você quiser. Que tem pessoas que ouvem na televisão, tem pessoas que ouvem no carro, tem pessoas que ouvem no iPad, tem pessoas que ouvem no computador. Então é interessante falar isso. Aí as pessoas vão querer saber como ouvir e vão falar de agregadores, que pode ser uma expressão esquisita, agregador, feed, RSS. Então, uma maneira que eu encontrei de mostrar isso para as pessoas de maneira bem tranquila, falou, olha, é igual você acompanhar alguém no Instagram. Você escolhe alguém que você curte, você começa a seguir essa pessoa, só que o programinha, em vez de te entregar uma fotografia, ele vai te entregar um programinha de rádio sobre um assunto que você gosta de ouvir, Então é bem acessível. Uma outra explicação que eu ouvi, eu achei muito interessante, é uma pessoa explicando para uma pessoa já de bastante idade o que era podcast. E ele explicou da seguinte maneira, falou, olha, podcast é como se fosse um restaurante na internet. E você entra e tem um menu para você escolher à la carte, você escolhe o que você quer comer. Só que em vez de ele te entregar um prato, ele vai te entregar um programinha de rádio. Então o mundo do podcast é como um restaurante aberto 24 horas que você escolhe o que quer comer, quando e como, e ele te entrega. E foi uma resposta bem acessível para a pessoa de mais idade que não conhece esses negócios de agregador, aplicativo e esses tipos de expressões que às vezes estão um pouco ligadas mais à tecnologia e confunde as pessoas, Então a minha dica para você hoje nesse episódio é estude, saiba o que é podcast, saiba da tecnologia que tem por trás, e aqui no Você Também Podcast eu tenho a intenção de ajudar você a entender mais esse universo, mas explique de uma maneira bem tranquila. Se a pessoa não entende a palavra agregador, use a expressão aplicativo. Se a pessoa não entende a expressão aplicativo, olha, você vai instalar um programinha que vai te ajudar a escolher esse programa de rádio que você gosta. É muito mais importante a pessoa entender o conceito e fazer uso da ferramenta do que ela entender a parte técnica, que nós que queremos conhecer mais esse mundo dos podcasts, a gente acaba ficando curioso, querendo saber da história, saber dos nomes, as expressões. Isso é legal, mas talvez não ajude a tornar o uso da mídia acessível para todo mundo. A gente se encontra daqui uns dias, onde eu vou explicar como você falar de podcast aí de uma maneira um pouco mais técnica. Se você encontrar alguém que curte esse papo de tecnologia, você vai ter aí um pouco de conteúdo para você compartilhar. Eu sou o Carlinhos Villaronga, falo aqui da província de Shizuoka, no Japão, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu faço com produção de podcasts, eu convido você a visitar nabecast.jp e eu te deixo o convite também de você visitar vocêtambémpodcast.com. Eu fiz um site essa semana e ele tá legalzinho, espero pelo menos. Passa por lá e deixa sua opinião lá nas redes sociais que vai ser bem legal. Abraços, até a próxima, sayonara!